O sertão ardia sob o sol impiedoso. As estradas eram sulcos secos no chão rachado, e nas vilas a fome já havia substituído a esperança. Em Juazeiro do Norte, Padre Cícero caminhava pelas ruas poeirentas, a batina gasta, os olhos fundos de quem carregava o peso de muitos. As pessoas se ajoelhavam quando ele passava, algumas tocavam sua barra como quem busca um milagre. Mas naquele dia, nem o padre tinha um milagre para oferecer. Os coronéis da região, embriagados de poder, haviam fechado as estradas, tomado as colheitas e imposto impostos que nem o diabo cobraria. Famílias inteiras estavam à beira da morte. E quando os moradores imploraram por ajuda, Padre Cícero soube que não bastavam orações. À noite, ele entrou em sua pequena sala, ajoelhou-se diante da cruz e, com a voz embargada, murmurou: "Meu Deus, perdoe-me pelo que vou fazer." No dia seguinte, montado em um cavalo magro, o padre partiu pelas trilhas do sertão. Atrás dele, 2 homens de confiança carregavam mantimentos e um único objetivo: encontrar o bando de Lampião. Enquanto cruzava o sertão, as histórias corriam mais rápido que o vento. Padre Cícero procurando o rei do cangaço. Seria o fim dos tempos? Ou seria o milagre que o sertão precisava? Do outro lado das caatingas, Maria Bonita e Lampião já ouviam os rumores. E quando souberam que um homem de batina os buscava, Maria apenas sorriu. "Virgulino, acho que hoje o céu vai se misturar com o inferno." O acampamento do cangaço fervilhava de movimento. Cangaceiros afiavam facões, limpavam armas, riam alto, jogavam cartas sob a sombra curta dos arbustos secos. Mas naquele dia, algo estava diferente. Lampião, de olhar cortante, aguardava parado. Ao lado dele, Maria Bonita ajeitava o chapéu, de couro, curiosa. Quando o Padre Cícero surgiu entre as pedras, a cena parou. Nem o vento ousava soprar. O padre desmontou devagar, as botas marcando a poeira vermelha. Seus olhos cansados encontraram os de Lampião. "Capitão Virgulino." Lampião sorriu, a ponta do bigode se erguendo. "Padre Cícero, nunca pensei que um homem de Deus viesse bater à porta do inferno." Maria cruzou os braços, encostando-se ao companheiro. "Que pecado tão grande te trouxe até nós, padre?" Com voz firme, embora baixa, Padre Cícero respondeu: "O pecado do abandono. O sertão morre e os coronéis se alimentam disso. Eu vim pedir o que jamais imaginei: a ajuda do cangaço." Um murmúrio correu entre os homens. Alguns riram, outros sussurraram palavras pesadas. Lampião levantou a mão pedindo silêncio. "Por que a gente deveria ajudar um padre, hein? Por que deveríamos lutar uma guerra que não é nossa?" Padre Cícero fitou o chão por um momento, respirou fundo e ergueu os olhos úmidos. "Porque Deus não julga só pela espada. Ele julga pelo coração." Maria Bonita caminhou até ele, encarou-o bem de perto. "Tu tens coragem, padre. E no sertão, coragem vale mais que promessa." Lampião assentiu, devagar, como quem mede cada palavra. Talvez esteja na hora do cangaço deixar marca não só de sangue, mas de memória. Naquele instante, sob o céu abrasador, fé e faca selaram um pacto. E o sertão, pela primeira vez, segurou o fôlego. O pacto estava selado, mas no sertão, palavra não vale mais que ação. Naquela madrugada, Lampião reuniu seus homens em volta da fogueira. Maria Bonita ao lado, atenta, e Padre Cícero sentado com o rosário entre os dedos, orando baixinho. O brilho do fogo iluminava rostos marcados, pelo sol, pela luta e agora pela incerteza. "O que a gente vai ganhar com isso, capitão?" perguntou um dos homens. Lampião tragou devagar seu cigarro, o olhar fixo nas brasas. "Respeito." Maria completou. "E talvez, só talvez, o sertão nos perdoe um dia." Padre Cícero abriu os olhos, fitou cada um deles. "O que vocês vão ganhar não é ouro nem terra.
É algo que homem nenhum aqui pode comprar. Gratidão de um povo inteiro. No dia seguinte, o grupo partiu. Marcharam por estradas secas, cortando vilas abandonadas, passando por olhos, espiando atrás das janelas. O povo via o impossível, o padre e os cangaceiros lado a lado. Uns choravam, outros faziam o sinal da cruz. O sertão testemunhava um milagre, em movimento. Quando chegaram à vila sitiada pelos capangas do coronel, o clima era de medo. Homens armados guardavam os celeiros, crianças espiavam com olhos fundos de fome, mulheres rezavam em silêncio. Lampião parou na entrada, cravou os olhos no portão principal. Padre, daqui para frente não tem reza que segure. Padre Cícero apenas colocou a mão sobre o ombro de Lampião. Que Deus te proteja, filho. Maria sorriu de lado. E que o sertão escolha de que lado quer estar. Naquela tarde, sertão escolheria. A vila parecia segurar o fôlego. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas e o som abafado de crianças chorando vinha das casas. No centro, os capangas do coronel fumavam em volta dos celeiros, rindo alto sem imaginar que aquela seria a última vez. Lampião ergueu o braço, sinalizando ao bando. Sem piedade pros que tiram pão de quem tem fome. Maria Bonita ajeitou, o rifle no ombro, o olhar firme. O sertão vai cantar outra música hoje. Padre Cícero, de pé ao lado deles, fez o sinal da cruz. Que Deus tenha piedade, porque nós vamos fazer justiça. O ataque começou como o sertão gosta, rápido e feroz. Lampião foi o primeiro a avançar, os tiros ecoando entre as casas. Maria, ágil, comandava os homens com a voz firme, desviando pelas vielas. Os moradores acuados assistiam entre as frestas das portas, as mãos unidas em oração. Os capangas, pegos de surpresa, tentavam reagir, mas não estavam preparados para enfrentar o cangaço unido à fé. Um a um, caíam, recuavam, gritavam, ordens que o vento levava embora. No meio do caos, Padre Cícero não empunhava armas. Ele corria entre os feridos, amparava os caídos, orava com as mulheres em desespero. Sua presença era como um farol no meio da tempestade. Quando a poeira baixou, o coronel apareceu no alto da escadaria do casarão. "Lampião, isso não vai ficar assim!" gritou, a voz cortando o silêncio. Lampião olhou para ele, acendeu um cigarro com mãos tranquilas. "Vai ficar, coronel, porque hoje o sertão não correu. Hoje ele ficou de pé." Padre Cícero subiu devagar até o coronel e estendeu a mão. "O senhor pode continuar reinando sobre a terra seca, coronel, ou pode aprender que o sertão não aguenta mais." O coronel hesitou. Pela primeira vez, seus olhos não estavam cheios de fúria, estavam cheios de medo, e naquele dia, entre pólvora, poeira e oração, o sertão foi salvo não só pelo facão, mas pelo milagre improvável do encontro entre fé e faca. O silêncio depois do caos é quase sempre o mais pesado. As casas estavam abertas. As mulheres choravam de alívio. Os homens se ajoelhavam no chão batido, e as crianças, ainda assustadas, espiavam de trás das saias das mães. No centro da vila, Lampião limpava a lâmina do facão, Maria Bonita ajeitava o lenço no pescoço e Padre Cícero, em pé no meio da praça, erguia as mãos para o céu. Hoje o sertão não venceu pela espada. Venceu porque entendeu que sozinho nenhum de nós sobrevive. Disse o padre, a voz ecoando entre as casas rachadas. O coronel, agora sentado nos degraus do casarão, tinha os olhos baixos, as mãos trêmulas. Lampião se aproximou devagar, parou diante dele. "Não vim tirar tua vida, coronel. Vim tirar tua fome de poder." Maria Bonita, com um meio sorriso, completou. "E te mostrar que nem tudo no sertão se compra com medo." Padre Cícero colocou a mão no ombro do coronel, abaixou-se até ficar frente a frente com ele. "A partir de hoje, reparte. Não porque eu peço, mas porque Deus te dá a chance de ser um homem novo.
O coronel engoliu em seco, os olhos úmidos. Não havia armas, não havia gritos. Só a voz de um padre e a presença de um cangaceiro para ensinar o que o sertão nunca conseguiu sozinho: mudar pela palavra. Na despedida, Padre Cícero montou seu cavalo. Lampião subiu no dele. E Maria Bonita, antes de partir, virou-se para o povo. O sertão ensinou a gente a lutar, mas também pode ensinar a cuidar. E enquanto partiam, a vila inteira saiu de casa, aplaudindo, chorando, sorrindo. Porque naquele dia, o sertão não só foi salvo, foi transformado. Dias se passaram desde aquele dia que virou lenda. Na vila, as plantações voltavam a crescer, os celeiros estavam cheios e as crianças corriam pelas ruas sem medo. As pessoas falavam em sussurros, mas desta vez não de medo e sim de espanto. Lampião ao lado de Padre Cícero, quem diria? O céu e o inferno deram as mãos para salvar o sertão. No acampamento do cangaço, Lampião observava o horizonte enquanto Maria Bonita trançava o cabelo sentada numa pedra. Nunca pensei que um padre ia nos ensinar tanto, Maria. Ela sorriu sem desviar o olhar. O sertão tem jeito, Virgulino. Só precisa que a gente ouça o que ele sussurra. Padre Cícero, de volta a Juazeiro, caminhava entre os fiéis com um olhar mais leve. Quando perguntavam se era verdade, se ele realmente havia chamado o cangaço para ajudar, ele apenas respondia: às vezes, Deus escreve certo, até pelas mãos tortas do sertão. Na última noite antes de partir em Lampião, Maria Bonita e o bando montaram cavalos na beira da vila. O povo veio em peso para se despedir. As mulheres traziam flores, os homens estendiam a mão em respeito e as crianças gritavam os nomes deles, como quem chama herói. Padre Cícero apareceu, o rosário entre os dedos. Eu rezei por vocês. Agora rezo pelo sertão. Lampião estendeu, a mão firme. Reze para que um dia a gente não precise mais de faca para ser ouvido, padre. Maria Bonita se aproximou, ajeitou o chapéu de couro e sorriu. O sertão vai lembrar, porque quando ele sopra o vento, sopra também as histórias. E essa aqui vai rodar longe, e assim, enquanto o vento carregava a poeira vermelha pela estrada, o cangaço e a fé seguiram caminhos opostos. Mas o sertão nunca esqueceu. Os primeiros dias após a batalha foram de reconstrução, mas também de desconfiança. Os moradores caminhavam pelas ruas como quem tateia no escuro. As mulheres varriam a praça, os homens consertavam cercas, mas os olhos permaneciam alertas, buscando a sombra de um chapéu de couro na esquina ou a batina preta que sempre parecia surgir na hora certa. Padre Cícero passou a visitar a vila quase todos os dias. Ajoelhava-se no altar improvisado da praça e orava com o povo, suas mãos calejadas segurando o rosário com força. Lembrem-se, meus filhos, quem veio com faca e fuzil não veio só para tirar, mas para devolver o que o sertão nos negava. Há anos, do lado de fora, Lampião observava de longe, montado em seu cavalo, Maria Bonita ao lado. Ele acredita mesmo que isso vai mudar as coisas, Maria? Perguntou Lampião, franzindo a testa. Talvez mude, talvez não, respondeu ela, ajeitando o chapéu. Mas a gente não foi feito para esperar. A gente foi feito para abrir o caminho. Enquanto isso, os cangaceiros que antes só conheciam o medo e o saque começaram a ver um sertão diferente. Algumas crianças corriam até eles, curiosas. Mulheres deixavam cestas de comida na beira do acampamento. Pela primeira vez, eles eram vistos como aliados, não como monstros. Mas Lampião não se iludia. Ele sabia que a sombra do coronel ainda pairava, que homens de poder não aceitam humilhação, e que o sertão, mesmo de barriga cheia, não esquece a língua afiada. Numa noite quente, enquanto o bando reunia-se ao redor da fogueira, Lampião disse: "O que fizemos aqui não é o fim, é só o começo. O coronel vai voltar e vai voltar com sangue nos olhos." Maria Bonita colocou a mão sobre a dele.
Quando ele voltar, vai encontrar um sertão que aprendeu a lutar. Ao longe, Padre Cícero caminhava pela estrada, o rosto iluminado pela luz da lua. Ele sabia o mesmo que Lampião. A paz no sertão era como chuva, rara, breve, e quando vinha, trazia sempre o cheiro de mais tempestade. O sertão nunca dorme por completo, e no silêncio da noite, entre o canto das corujas e o farfalhar seco do vento, algo se mexia além das sombras. O coronel Aureliano, humilhado diante do povo, não tinha aceitado a derrota em silêncio. Enquanto a vila reconstruía seus muros, ele reunia homens, armas e alianças nas fazendas vizinhas. A honra para ele era mais pesada que ouro. E se Padre Cícero e Lampião haviam ousado quebrar seu domínio, ele jurava que o sertão seria testemunha do preço. Enquanto isso, na vila, a calmaria era enganosa. Padre Cícero caminhava entre os moradores, abençoando crianças e ouvindo pedidos de ajuda. Maria Bonita treinava os mais jovens com armas simples, ensinando a montar guarda. Lampião, no alto do morro, vigiava o horizonte com olhos de falcão. Ele vai voltar, Maria. Só não sabemos quando. E nem por onde, respondeu ela, prendendo o cabelo sob o chapéu. Mas eu garanto, a gente vai estar esperando. Naquela madrugada, um vulto surgiu na estrada. Era um menino, sem fôlego, coberto de poeira, os olhos arregalados de medo. Capitão Lampião, Padre Cícero, eles vêm vindo, muitos homens, pelas 3 estradas. O acampamento virou um redemoinho. Cangaceiros ajustavam munição, os moradores corriam para esconder os filhos, e Padre Cícero reuniu os mais velhos na igreja improvisada. Hoje rezamos não só pela alma, rezamos pelo corpo, pelo chão, pela casa. Hoje rezamos de pé. Lampião subiu no cavalo, Maria ao lado. Ela olhou para ele séria. Pronto para dançar, Virgulino? Ele sorriu, aquele meio sorriso que cortava feito lâmina. Sempre fui bom de ritmo, Maria. Vamos ver se o coronel sabe acompanhar. Enquanto a poeira se erguia no horizonte e os tambores invisíveis da guerra batiam no peito de cada homem e mulher, o sertão segurava a respiração. Porque quando o dia nascesse, o chão seria provado de novo. O sol ainda nem havia tocado a linha do horizonte quando o primeiro disparo ecoou no sertão. Foi como um trovão seco, acordando até as pedras. Lampião estava no alto do morro, binóculo em mãos, o bigode franzido, o olhar afiado. Ao lado, Maria Bonita ajustava as cartucheiras no peito, o rifle pendurado nas costas. Vieram em dobro, Virgulino. Melhor, assim sobra menos para contar história. Na vila, Padre Cícero organizava o povo. As crianças e os velhos na igreja, os que puderem, ajudem a reforçar as portas e muros. Hoje somos todos soldados. O coronel Aureliano vinha montado em um cavalo negro, com a arrogância estampada no rosto. Atrás dele, uma fileira de homens armados, pagos a peso de ouro, cruzava as estradas de terra, levantando nuvens de poeira que cobriam o céu. Quando o coronel parou diante da vila, Lampião desceu do morro, andando como quem não devia nada. A ninguém. Coronel, veio visitar ou veio enterrar o orgulho? Gritou Lampião, voz limpa no ar parado. O coronel gargalhou, cuspindo no chão. Vim tomar o que é meu, cangaceiro. Essa vila, essa gente e sua cabeça. Maria Bonita surgiu atrás, rifle no ombro, olhar firme. Vai ter que passar por mim primeiro, coronel, e eu não costumo deixar passar. Padre Cícero, entre os moradores, ergueu o crucifixo e gritou: que Deus ilumine os que protegem e que tenha piedade dos que vêm destruir. O primeiro tiro veio de um dos capangas e o inferno se abriu. As armas dispararam em uníssono. O estrondo ecoou entre as montanhas. Cangaceiros, moradores e até jovens aprendizes tomaram suas posições.
E no meio da fumaça e do caos, Lampião e Maria lutavam lado a lado como duas forças da natureza. O coronel, do alto de seu cavalo, gritava ordens, mas o sertão não. Ouvia mais. O sertão tinha escolhido seus filhos e naquele dia rugia ao lado deles. O primeiro tiro rompeu a madrugada como um trovão sem chuva. O som correu pelos montes, assustando corujas, acordando cães e calando até o vento. No alto da colina, Lampião avistava as fileiras do coronel Aureliano avançando como uma onda suja sobre a vila. Ao lado dele, Maria Bonita ajeitava o lenço no pescoço, os olhos faiscando. Virgulino, não tem volta depois disso. Ele soltou um meio sorriso. Nunca teve, Maria, nunca teve. Na praça, Padre Cícero terminava de organizar o povo. Hoje rezamos com as mãos e com o peito. Hoje Deus anda ao lado de quem tem coragem. As barricadas estavam prontas, carroças viradas, sacos de areia, velhas portas improvisadas como escudos. Os cangaceiros circulavam como lobos, armas carregadas, olhos atentos. Entre eles, jovens e mulheres apertavam facas e enxadas. Qualquer coisa que pudesse virar defesa. O coronel Aureliano, montado em seu cavalo negro, parou a poucos metros. O bigode bem feito, o chapéu de aba larga e o sorriso torto faziam dele o retrato da prepotência. "Entreguem-se!" gritou. "Ou não sobra pedra sobre pedra!" Do alto do portão, Lampião respondeu, a voz limpa, sem pressa. "Coronel, quem planta medo, colhe coragem. Vai encarar a colheita?" Maria Bonita levantou, o rifle devagar, apontando para o céu. "Quando começar, não peça clemência." Padre Cícero fez o sinal da cruz, os olhos úmidos. "Que Deus nos acompanhe, porque o homem já escolheu seu lado." Quando o segundo tiro ecoou, o sertão explodiu. O tiroteio rasgou a madrugada. O fogo iluminou os rostos. O cheiro de pólvora misturou-se ao suor e à terra seca. Lampião avançava. Como raio, Maria liderava os flancos com olhos de águia, e Padre Cícero se movia entre os corpos, protegendo, orando, salvando. As muralhas da vila não eram feitas só de pedra, eram feitas de gente que havia decidido não correr mais. E no coração da poeira e do fogo, o sertão assistia à batalha que decidiria quem teria o direito de contar a história. A noite virou dia com o clarão dos disparos. O som dos tiros ecoava entre os morros, como se o sertão gritasse sua própria. Do Lampião estava na linha de frente, os olhos atentos, o facão preso à cintura, o rifle quente nas mãos. Cada movimento seu parecia coreografado com o vento, rápido, certeiro, mortal. Ao lado, Maria Bonita avançava com o bando pelos flancos, a voz firme cortando a confusão. "Não deixem passar! Segurem a linha! No centro da vila, Padre Cícero orava entre os gritos e gemidos. As mãos levantadas para o céu, o rosário girando entre os dedos calejados. Ele passava por homens feridos, cobria crianças com mantas, segurava mãos que tremiam. Senhor, abençoa os que lutam, perdoa os que caem. O coronel Aureliano, do alto do cavalo, urrava ordens, os olhos vermelhos de raiva. "Pra frente! Acabem com eles! Quero Lampião vivo! Quero a cabeça daquela mulher!" Mas o que ele não entendeu é que aquele não era mais apenas um grupo de cangaceiros. Ali lutavam lavradores, mães, velhos, jovens, gente que havia perdido tudo e que agora lutava por algo maior, a própria dignidade. Um estrondo sacudiu a entrada da vila quando Lampião explodiu a última carroça para bloquear o caminho. "Maria, recuem para o centro!" Maria apontou com o rifle, derrubando 2 capangas que tentavam avançar. "Entendido, capitão!" Os cangaceiros, cobertos de pó e suor, recuaram ordenadamente. Padre Cícero correu até eles, colocando a mão no ombro de Lampião. "Você salvou essa vila, Virgulino. Agora salve seus homens." Lampião respirou fundo, sujo de sangue e terra. "Não me chame de herói, padre. Herói é quem fica, para reconstruir.
No horizonte, o coronel gritava, furioso, vendo seus homens tombarem, sua força quebrada. O sertão, pela primeira vez, não cedeu. E quando o sol ameaçou nascer, o coronel Aureliano virou as rédeas e fugiu, engolido pela poeira. O povo saiu das casas, correndo, chorando, abraçando quem ainda estava de pé. Padre Cícero ajoelhou-se, lágrimas nos olhos. Maria Bonita abraçou Lampião por trás, sussurrando no ouvido dele. O sertão vai cantar essa história, Virgulino. Vai cantar por muito tempo. O dia amanheceu devagar, como se até o sol tivesse medo de olhar o que restou. Na praça central, o chão ainda cheirava a pólvora e a poeira levantava em redemoinhos tímidos. Lampião caminhava entre os feridos, as mãos às vezes firmes, às vezes hesitantes. Ele parava diante de um rosto conhecido, apertava um ombro, ajeitava um lenço sobre um corpo imóvel. "O sertão cobra caro", murmurou, mas hoje ele nos deixou ficar. Maria Bonita ajudava as mulheres a carregar água e a remendar paredes. As crianças vinham até ela, segurando a barra da calça, com olhos arregalados de quem viu o impossível. Uma mulher com armas, que lutava, como homem, mas que agora cantava baixinho enquanto cuidava dos pequenos. Padre Cícero reunia o povo na igreja improvisada. As mãos marcadas pelo tempo seguravam a Bíblia aberta, mas a voz tremia. "Filhos, hoje agradecemos não pela vitória, agradecemos pela vida." Os olhos do padre percorreram os rostos sujos, feridos, chorosos. "E prometemos a Deus que nunca mais vamos deixar o sertão sangrar assim." Ao longe, o coronel Aureliano desaparecia como um vulto, sua comitiva desfeita, sua honra em pedaços. Pela primeira vez, ele não deixou um recado nem ameaça, ele deixou apenas silêncio, e no sertão o silêncio vale mais que promessa. Quando a noite chegou, os cangaceiros sentaram-se ao redor da fogueira. O riso era baixo, a conversa pouca. Maria Bonita se aproximou de Lampião e lhe entregou um cantil. "Tu sabe que isso não acaba aqui, né, Virgulino?" Ele olhou as estrelas, tragando devagar o cigarro. "Eu sei, Maria. No sertão nada acaba. Tudo vira história." Padre Cícero passou perto, sorrindo com cansaço. "Que Deus abençoe quem carrega o peso de proteger." Lampião sorriu de lado. "E que Deus nos perdoe por carregar esse peso com pólvora e faca." E naquela noite, quando o vento correu leve entre as casas quebradas, o sertão sabia, havia sobrevivido a mais uma de suas muitas guerras. E como sempre, quem sobrevivia virava lenda. Os dias que seguiram foram de reconstrução, mas também de desconfiança. Vila amanhecia entre martelos batendo, crianças rindo outra vez e olhos espiando pelas frestas. O povo agradecia, mas o medo ainda morava nos cantos. As mulheres cochichavam nas janelas. Será que o coronel volta? Será que o padre vai embora? Será que Lampião vai pedir pagamento? Na igreja, Padre Cícero reunia o povo em oração. Ele sabia que não bastava rezar. Precisava ensinar a viver de novo. Deus quer que a gente reconstrua, com as mãos, com a palavra e, acima de tudo, com coragem. Lampião e Maria Bonita olhavam tudo de longe. O bando estava inquieto. Alguns queriam partir, outros queriam ficar. Naquela noite, junto à fogueira, Lampião reuniu os cangaceiros. "O sertão agora nos chama de heróis. Amanhã vai nos chamar de ameaça. Quem fica, fica sabendo disso." Maria Bonita cruzou os braços, o olhar firme. "Eu fico, porque a gente não salvou essa terra para depois abandoná-la." No meio da madrugada, um mensageiro chegou ao acampamento, montado num cavalo suado, o rosto coberto de poeira. "Lampião, Carta do Sul, estão oferecendo dinheiro para acabar com o coronel de vez." Lampião pegou o papel, leu devagar, dobrou e enfiou no bolso. Quando um homem poderoso cai, sempre tem outro querendo comprar a queda. Padre Cícero soube da proposta e foi ao encontro de Lampião.
Parou diante dele, os olhos baixos. Virgulino, a gente não muda o sertão vendendo a cabeça de homem, a gente muda ensinando o homem a andar sem ela. Lampião encarou o padre sério. Padre, eu vim do barro. Eu entendo quando o sertão tem sede de sangue. Maria Bonita colocou a mão no ombro dele baixinho. Mas hoje, Virgulino, tu também tens sede de paz. Naquela noite, o sertão dormiu inquieto. Porque o verdadeiro perigo não vinha mais do coronel. Vinha das escolhas que cada um teria que fazer. O sertão estava calado demais. E quando o sertão cala, quem conhece suas marcas sabe. A tempestade vem. Os homens de Lampião começavam a se dividir. Alguns queriam aproveitar a fama, saquear outras vilas, marcar território. Outros cansados falavam em partir, em recomeçar longe do sangue. Capitão, a gente está parado há tempo demais, dizia Zé Baiano afiando a faca. O povo já colheu, já cantou, agora está na hora de voltar a ser cangaço. Lampião ouvia tudo em silêncio, olhando as brasas da fogueira. E quando voltar o medo, respondeu baixo, quando essas crianças lembrarem da gente como os homens que chegaram sorrindo e saíram levando, Maria Bonita sentou ao lado dele, firme. Tu sabe, Virgulino, que não dá para segurar faca sem se cortar. Quem segura poder também sangra. Na vila, Padre Cícero percebia o peso do que havia pedido. As portas começaram a se fechar mais cedo, as mulheres cochichavam de novo. Ele foi até o acampamento à noite, o crucifixo na mão. A voz calma. Vocês foram salvação, não virem maldição. Mas do sul chegavam novas cartas, novas ofertas, ouro, armas, alianças. O nome de Lampião crescia como sombra no sertão. E os coronéis, com medo, tentavam comprar sua queda antes que virasse rei. Numa madrugada tensa, Lampião reuniu Maria e os homens mais próximos. Eu quero saber, a gente vai ser lenda ou pesadelo? O bando murmurou, hesitou. Até que Maria se levantou, os olhos brilhando no fogo. Eu escolho lenda. Eu escolho sair do sertão sabendo que ele não cuspiu nosso nome no pó. Padre Cícero, ao longe, ouviu a decisão e sorriu pela primeira vez em dias. Mas ele sabia, o sertão nunca dá paz por muito tempo, e a faca, mesmo embainhada, nunca deixa de pesar no cinto. O sertão tem ouvidos. Sempre teve. Por entre as árvores secas, as pedras rachadas, os riachos quase secos, as palavras corriam mais rápido que qualquer cavalo. E naquele momento, as palavras que viajavam eram perigosas. Lampião vai aceitar o ouro. Maria, Bonita quer sair. O padre não segura mais o povo. No acampamento, Lampião reunia os homens sob a luz da fogueira. Seus olhos estavam mais escuros, as rugas mais fundas, a voz mais pesada. Quem quiser partir, parta. Quem ficar. Saiba que a faca não perdoa quem vira o rosto. Maria Bonita sentou-se num tronco próximo, o rosto sério, as mãos cruzadas no colo. Virgulino, a gente segura a luta, mas não segura o homem que só pensa no bolso. Padre Cícero chegou na clareira, calado, o crucifixo pendurado no pescoço, olhando cada um nos olhos. Quando o ouro fala mais alto, a alma se cala. O que ninguém sabia era que naquela mesma noite, Zé Baiano, um dos homens mais antigos do bando, cavalgava no escuro para encontrar um mensageiro do coronel Aureliano. Diga ao coronel que o preço dobrou. Lampião não morre barato. O mensageiro sorriu na sombra. Lampião não sabe o que o espera. Enquanto isso, na vila, as mulheres começavam a guardar comida. Os homens escondiam os filhos. A paz se esfarelava como barro seco. Padre Cícero percebia os rostos tensos, os sussurros nas esquinas. Ele sabia. A guerra não começa no tiro, começa no silêncio. Na madrugada, Maria Bonita sentou-se ao lado de Lampião. Tu sente isso? Virgulino? Ele respirou fundo, tragando o cigarro. Sinto. O sertão vai trair a gente, e o pior, vai ser de dentro. Naquela noite, o vento parecia carregar um aviso. E no sertão, quando o vento fala,
Só os tolos não escutam. A madrugada caiu pesada no sertão. A fogueira ardia abaixo, os cavalos resfolegavam inquietos, e os cangaceiros cochilavam com uma orelha atenta ao menor estalo no mato. Lampião não dormia. Ele andava em círculos, o chapéu jogado para trás, o facão pendurado na cintura. Maria Bonita o observava, sentada numa pedra, os olhos firmes, as mãos mexendo distraidamente no lenço. Virgulino, o silêncio tá pesado demais essa noite. Silêncio assim, Maria, não é descanso, é armadilha. Padre Cícero, no acampamento improvisado da vila, sentia o mesmo peso no peito. Ele ajoelhou-se para rezar, mas as palavras engasgaram na garganta. Senhor, protege os corações que ainda sabem amar e os olhos que ainda enxergam a verdade. No mato próximo, Zé Baiano encontrava-se com os homens do coronel. O ouro trocou de mãos com um brilho traiçoeiro à luz da lua. Amanhã à noite, quando eu levantar a bandeira no acampamento, vocês vêm. Vai estar todo mundo cansado. Vai ser um sopro, sussurrou Zé. Mas o sertão astuto ouviu. Um menino da vila, curioso, havia seguido o traidor. Ao amanhecer, com os pés descalços cobertos de espinhos, chegou esbaforido ao acampamento. Lampião, Lampião, eles vão atacar vocês! Lampião olhou para o garoto, os olhos se estreitando. Quem te mandou? Ninguém, capitão. Eu só vi. Naquele momento, Maria Bonita apertou o ombro de Lampião. Ele não mente, Virgulino. O vento já tinha me contado. Sem dizer palavra, Lampião caminhou até o meio do acampamento. Parou diante de Zé Baiano, que sorria largo, como quem não sabia de nada. E aí, capitão, alguma novidade? Lampião sacou o facão devagar, o sorriso gelado. Nenhuma, Zé. Só o sertão lembrando quem ele quer por perto. O golpe veio rápido. Um estalo seco no meio do acampamento. O bando inteiro silenciou, e naquele instante o cangaço entendeu. Traição não se perdoa, não no sertão. Padre Cícero chegou pouco depois, ofegante, o crucifixo apertado na mão. Ele olhou a cena, respirou fundo e murmurou. Que Deus tenha piedade das escolhas que a gente faz para sobreviver. Naquela noite, o sertão dormiu menos ingênuo, e a guerra, antes contra coronéis, agora começava a corroer os próprios alicerces. O dia seguinte nasceu com o céu acinzentado, como se até as nuvens soubessem do peso que pairava sobre a terra. Zé Baiano agora era apenas lembrança, mas o estrago que deixara ainda ecoava no acampamento. Lampião caminhava entre os homens, o olhar duro, o facão preso à cintura e a voz baixa. Quem fica, fica sabendo que daqui não tem mais volta. Quem quiser partir, parta agora. Nenhum homem se mexeu. Maria Bonita passou os olhos pelo bando, o lenço vermelho no pescoço, o rifle encostado no ombro. Então pronto. Hoje a gente não espera. Hoje a gente vai ao encontro do diabo de cabeça erguida. Na vila, Padre Cícero reunia o povo na praça. Ele sabia que Lampião havia escolhido lutar, mas a vila escolheria viver. Guardem as crianças, fechem as portas e lembrem-se, a fé não é para quando a guerra acaba. É para quando a guerra chega, enquanto os cavalos eram selados, as armas revisadas e os rostos cobertos por lenços, um silêncio espesso tomava conta do acampamento. Não havia mais espaço para medo, só para coragem. Lampião subiu no cavalo, olhou para Maria Bonita. Mas sabe o que me assusta, Maria? Ela arqueou a sobrancelha. O que, Virgulino? Não é morrer. É virar só mais uma história mal contada no sertão. Maria sorriu de lado. Então vamos deixar uma história que ninguém tenha coragem de mentir. Do alto do morro dava para ver a poeira subindo no horizonte. O coronel Aureliano vinha com tudo, armas, homens, ódio e sede de vingança. Ele não queria só derrotar Lampião, ele queria apagar a memória daquele levante.
Padre Cícero apareceu montado num burrinho magro, aproximou-se de Lampião e colocou a mão no braço dele. Que Deus te guarde, Virgulino, que ele te leve em paz, ou te dê a fúria certa. Lampião assentiu, respirou fundo. Padre, hoje Deus vai ter muito trabalho por aqui. E assim, sob um céu carregado, o bando partiu. O sertão inteiro parecia segurar o fôlego, porque naquele dia o que estava em jogo não era só vitória ou derrota, era o direito de entrar para a eternidade. O som dos cascos contra a terra seca era como um tambor anunciando o fim. O sol, tímido atrás das nuvens pesadas, iluminava o sertão com um brilho sujo, quase triste. Lampião parou no alto do morro, os olhos fixos no exército de homens que marchava na direção deles. Coronel Aureliano vinha à frente, o chapéu de aba larga, o olhar faminto por vingança. Atrás, capangas armados, cavalos fortes e carruagens carregadas de munição. Maria Bonita se aproximou devagar, ajeitou o lenço no pescoço e soltou. É agora, Virgulino, ou a gente vira chão, ou a gente vira céu. Lampião respirou fundo, puxou o facão da cintura e olhou para os homens e mulheres ao redor. O sertão não vai lembrar de quem correu, vai lembrar de quem ficou. Padre, Cícero estava junto aos moradores no topo da colina, ajoelhado em oração. As mãos calejadas seguravam o rosário com força, e as palavras eram quase um sussurro entre os trovões distantes. Senhor, acolhe os que caem e ilumina os que permanecem. Quando o primeiro disparo ecoou, o sertão explodiu. O tiroteio virou música dissonante no meio da poeira. Lampião avançava como uma flecha viva, o facão brilhando, os tiros estourando ao redor. Maria Bonita cobria os flancos, comandando com precisão feroz. Cada cangaceiro, cada lavrador, cada jovem, treinado nos últimos dias, lutava como se o chão debaixo dos pés fosse sagrado. O coronel gritava ordens, mas as fileiras se quebravam como vidro sob martelo. A emboscada de Lampião, planejada nos mínimos detalhes, virava o jogo. Trincheiras improvisadas, armadilhas no chão, atiradores escondidos. No meio do caos, Padre Cícero não recuava. Ele caminhava entre os corpos, amparava os caídos, orava pelos moribundos e, às vezes, só às vezes, erguia os olhos para o céu, como quem pedia desculpas ao próprio Deus. No fim do dia, quando o céu tingiu-se de vermelho, os homens do coronel começaram a recuar. Aureliano, ferido no ombro, olhou pela última vez para a colina e cuspiu no chão. Isso não acaba aqui, murmurou antes de desaparecer na poeira. Lampião caiu de joelhos no alto do morro, exausto, sujo, mas vivo. Maria Bonita se ajoelhou ao lado dele, rindo baixinho, lágrimas misturadas ao pó. Tu ganhou, Virgulino. Ele sorriu, a respiração curta. Não, Maria. Hoje quem ganhou foi o sertão. Padre Cícero aproximou-se, pousou a mão nos ombros deles e num sussurro disse: que Deus escreva essa história no vento, para que nunca seja esquecida. O sertão estava em silêncio. Não o silêncio da morte, mas o silêncio sagrado de quem sobreviveu à tempestade. Os corpos haviam sido recolhidos, os feridos tratados e as armas limpas, mas nada naquele lugar era como antes. O chão rachado sabia, as árvores retorcidas sabiam, até o vento que soprava entre as pedras sabia, o sertão havia mudado. Lampião sentou-se numa pedra alta, olhando a vastidão diante dele, o chapéu jogado ao lado, o facão fincado na terra. Maria Bonita se aproximou devagar, sentou-se ao lado dele, os olhos vermelhos de cansaço e emoção. E agora, Virgulino? Ele respirou fundo, olhando o céu aberto, as nuvens rasgadas. Agora, Maria, a gente vira história. Na vila, Padre Cícero caminhava entre o povo. Ele parava para abençoar um ombro enfaixado,
colocar a mão sobre uma cabeça cansada, ouvir um choro escondido atrás das portas. Na pequena igreja, ele acendeu uma vela, ergueu os olhos e murmurou: Obrigado, Senhor, por ter segurado o sertão com as mãos de quem ninguém esperava. À noite, reunidos ao redor da última fogueira antes de partirem, Lampião fez um brinde com uma caneca velha erguida no ar. Ao sertão, a terra que morde, que abraça, que nunca esquece. Maria Bonita sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. A lenda que a gente não quis ser, mas que o sertão obrigou. Quando partiram, ao amanhecer, não havia multidão nem festa. Só o vento empurrando a poeira pelas trilhas, os pássaros cruzando o céu baixo e os olhos atentos dos poucos que ousavam espiar pelas frestas. O menino que havia salvado o bando do ataque segurava um pedaço de madeira, fingindo empunhar um facão, repetindo os gestos que vira. As mulheres nas cozinhas murmuravam entre si, e os homens, sentados nas portas, apenas balançavam a cabeça, como quem sabe, aquilo jamais seria esquecido. E assim, enquanto o sol surgia no horizonte, tingindo de ouro o chão castigado, o sertão guardava o que sempre soube fazer de melhor: transformar dor em memória, e no sussurro do vento ecoava uma promessa antiga: quem luta pelo sertão nunca morre no sertão.